Vou começar então um pouco pela minha trajetória. Eu tinha uma habilidade em desenhar, né? Eu tinha uma habilidade em desenhar e gostava sempre muito de joguinhos de armar, ou seja, isso foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Me divertia e era uma habilidade natural. E quando eu estava na 8ª série, eu tinha que ir para o colegial, cursar algum colegial. E a bem da verdade, quem escolheu onde eu iria fazer o colegial foi meu pai. Né? Então, assim, tinha os colegiais próximos da onde eu morava, e um deles era o Guaraci Silveira, que era uma escola técnica e conhecida bastante na região por ser o Que região de São industrial. Paulo? Ficava em Pinheiros. Pinheiros, tá. Eu morava na Vila Madalena, mas esse colégio ficava em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo. E era um colégio técnico muito bom, tinha vestibulinho para conseguir entrar, e aí eu fui lá, prestei o meu vestibulinho, passei e comecei. Eu tinha que escolher entre 2 cursos, entre eletrotécnica e técnico de edificações. Já era técnico, já. Já era técnico de edificações, exatamente. E eu acabei optando pelo colegial técnico, porque eu gostava. E tinha uma influência, porque a minha irmã, nessa época, que era 3 anos mais velha que eu, ela namorava, quando eu estava na 8ª série, um rapaz que até hoje, né, o Fábio Trabanco, né, o Rogério Trabanco, amigos nossos. O Fábio fazia faculdade de arquitetura no Mackenzie. Caramba! E aí eu via o Fábio montando aquelas maquetes. Era mais velho, sabe, mais velho. Ele era mais velho. Casado com a sua irmã? Não, ele não casou. Eles namoravam na época, mas ele era um pouco mais velho que ela. Ele estava na faculdade, a Maíra estava entrando na faculdade de jornalismo. E eu ficava vendo, assim, né, maquete, desenho, aquelas coisas. Eu achava aquilo tudo muito bacana, hein? Então o percurso, ele foi um pouco natural. Ou seja, quando eu terminei o colegial, que eu precisava fazer uma faculdade, eu já estava encaminhado dentro da área. Porque eu já tinha, inclusive, trabalhado. Quando eu estava no colégio técnico, eu trabalhei numa empresa que ela se chamava Sampaio Engenharia. Eles faziam, nessa época, obras de segurança contra incêndio e parte elétrica de edifício. Então eu trabalhei como técnico, estagiário, e refiz a cabine de força e a parte elétrica do condomínio edifício Lutécia, que ficava ali na Praça do Patriarca. Ele sabe até o nome, deve ter... Eu fiz demais, O que te marcou lá, que você sabe até o nome do edifício? Não, porque assim, eu era um garoto de 16 anos de idade, andando pelo centro da cidade, aquele monte de eletricista, e comprar material, e aí eu comprava material ali no Vale do Anhangabaú, e carregava fio elétrico. Né? Quando você é garoto, técnico e estagiário, você é bastante explorado, né? Cara, mas você teve uma experiência gigantesca com 16 anos, você falou? Aí eu participei da montagem da cabine de força do Otton Palace Hotel. Esse eu conheço também. E toda a aprumada de elétrica, e tinha o cara era um engenheiro elétrico. Aí tinha um outro, que era o condomínio edifício Arcadas, na Quintino Bocaiúva. Ficava ali. Então, assim, eu já tinha... Né? Quintino Bocaiúva, eu sei. Exatamente. Então, eu já tinha feito algumas obras na parte elétrica. E assim, foi uma coisa natural. Né? E aí eu aprendi a desenhar, já desenhava. E naturalmente, eu acabei optando por arquitetura. Mas também não foi assim, porque o primeiro vestibular eu prestei para tudo. Eu prestei para publicidade e propaganda, para economia e para agronomia. Não passei em publicidade, resolvi não fazer. Fiz o último ano de técnico e fui para arquitetura. E foi assim que eu comecei já na área. Então, quando eu cheguei na faculdade de arquitetura, eu já tinha trabalhado 6 meses como desenhista de comunicação visual na faculdade de saúde pública. Também, né? Tinha o tal do copista, né? Aí na faculdade de saúde pública eu trabalhei, aí eu aprendi a fazer pestap, porque era um pessoal da área de jornalismo e tal, que trabalhei por lá. Depois eu fui trabalhar num escritório de arquitetura, né, como estagiário de arquitetura. E aí eu fiz o projeto da Sabesp de Vila Maria com o... Eu não tô lembrando agora o nome dele, era um arquiteto famoso. Famoso assim, ele pegava muitas obras públicas. Então eu fui passando por escritórios de arquitetura. Isso no colegial, né? Olha a bagagem. Não, aí eu já estava no primeiro ano. Já tinha entrado no primeiro ano. Já tinha entrado no primeiro ano. E aí eu virei técnico de edificação, aí já técnico mesmo, carteira assinada da construtora Santa Bárbara Engenharia, para fazer a construção de edifícios populares, né? Esse curso técnico, 3 anos ou 4, Marcelo? 4 anos. 4 anos, né? Então, assim, eu trabalhava direto. E fiz 1 ano e meio do Mackenzie, uma carga técnica muito grande. E aí eu virei e falei o seguinte, cara, eu preciso melhorar, porque eu tinha uma formação muito deficiente, uma parte técnica muito boa,
Mas eu era muito bronco, eu vinha de uma escola pública, tudo muito simples, né? Muito... É ser bronco. Muito difícil. Ser bronco é assim, você olha o engenheiro da sua obra, e eu não vou ficar citando nomes aqui, porque às vezes... Melhor não, né? Melhor não, né? E esse engenheiro, ele era muito, muito, muito ruim. E ele falava com orgulho que ele tinha passado colando, sabe assim? Mas ele era filho de um engenheiro fantástico, né, com muito nome na Santa Bárbara Engenharia, os 2 mestres de obra, o mestre Teixeira e o mestre Paulo, para falar bem a gente pode falar, olhavam para ele e falavam assim, cara, a gente só tolera ele por causa do pai dele e tudo mais, tal. E eu olhava para esse cara e eu falava assim, se eu não for estudar direito, bem, não que o Mackenzie fosse um curso ruim, vou ficar igual esse cara. Mas eu tinha uma deficiência numa outra área, né, que era a área conceitual, a área teórica muito grande, e eu falei assim, eu vou ficar que nem esse cara. E você trabalhar o dia inteiro na obra, voltar à faculdade, curso sábado o dia inteiro, era ruim. Então, eu era aluno também do curso de História na USP. Eu era aluno da História da USP e da Arquitetura do Mackenzie. Fazia, engraçado que história direito aí. Eu prestei esse vestibular para História, técnico de informática. Arquiteto presta para História também? Não, sei lá, eu tinha uma veia de História. Os caras vão para História, pô. Mas tem muito a ver, né? É uma coisa interessante da nossa área. Na verdade, muitas das coisas que a arquitetura dita é História, né? A História da arte. Não, tem história de tudo, né? De tudo. Grandes marcos importantes aí na história da arquitetura tem a ver com a arquitetura. Mas você fez esse curso de História? Então, eu me matriculei, eu fui algumas vezes, mas eu não conseguia, não dava tempo de fazer tudo. Então, mas eu tinha a matrícula, a minha matrícula estava lá. Mas aí eu fiz o seguinte, eu descobri que tinha um curso no interior. Junto com isso, eu ainda fazia uns bicos de fim de semana. Eu fazia desenho de projeto executivo e da por parte necessidade, talvez, de hidráulica. A questão era a grana mesmo. Mas veio também a experiência, né? Eu sempre achei que trabalhar daria uma experiência prática muito importante. Nesse caso, esses cursos era porque você estava buscando o que realmente queria, né? Ou tentando encontrar o que mais se encaixava, ou você já sabia que a arquitetura era seu caminho e isso daí era financeiro só? Não, o curso de arquitetura era o financeiro. História eu achava que não ia dar dinheiro. Eu gostava muito de história, mas eu não achava que eu conseguiria ganhar dinheiro com história. Então, história era uma coisa que seria por gosto mesmo. Entendi. Mas aí eu vi que tinha um curso abrindo em São Carlos. O engenheiro que eu fazia alguns trabalhos de bico de fim de semana, ele me falou. E quando eu fui ver, era um curso da USP. Era na Escola de Engenharia de São Carlos. Eu estava no meio do 2º ano. E aí eu fiz o teste para poder entrar para a universidade lá em São Carlos, passei e fui morar no interior. Foram 5 anos, 5 anos e meio em São Carlos, maravilhosos. Eu saudade de você. Eu espero que sim. O problema é se não, né? Exatamente. Os meus não deixaram ir, não. Só ficar aqui. Pois é. São Carlos foi um negócio maravilhoso, porque aí era uma imersão, né? A gente vivia 24 horas por dia o curso. Morava em República? Eu morava no alojamento. Eu comecei numa república onde eu conheci dos meus grandes amigos todos, né? Maurício, Richard, André. Amigo até hoje. Amigo até hoje. Caramba. O Perim foi comigo que Perim foi comigo não, né? O Perim foi e eu também. Nós fomos juntos para São Carlos, estudávamos ali no Mackenzie. E nessa república eu fiz grandes amigos que permanecem até hoje. E morei no alojamento, estudava. Então assim, eu respirava 24 horas por dia o curso de arquitetura. Eu era muito Caxias. Assim, é verdade, porque tinha muita festa, eu ia nas festas, é verdade, assim. Eu tenho amigos que aproveitaram muito mais esse período do curso do que eu. Eu estudava, eu lia, eu ficava desenhando. Você vivenciava mesmo aquilo ali. Todos vivenciavam. Mas ia cada um à festas. sua maneira, Você né? ia nas festas, porra. Eu ia em algumas festas. Algumas. Mas eu acho que o pessoal aproveitou mais essa questão da estudou, festa. Você levou a sério eu era. Acho que todo mundo leva a sério, né? Mas eu era um pouco obsessivo, entendeu? Eu era um pouco obsessivo com as coisas, assim. E então saí de São Carlos e o mercado era horrível. Medonho. Não tinha trabalho. O pessoal que tá aí pensando que hoje em dia o mercado tá ruim, não tinha trabalho. Que ano mais ou menos a gente tá falando isso? Eu me formei em 92. Para você ter uma ideia, o professor que era da nossa área de estruturas, ele veio falar para nós, assim, recém-formados, para nos incentivar, um discurso super bacana. Ele falou assim, pessoal, quando eu me formei, o professor disse assim, estamos no fundo do buraco. E hoje eu devo dizer para vocês, o buraco não tem fundo.
Né? Então, assim, orador da formatura. Motivação, foi isso daí, hein? motivação. Todo mundo deprimido. E é verdade, não tinha emprego. Então, assim, para Caramba. poder sobreviver fazendo arquitetura, eu fui trabalhar de garçom à noite. Então eu trabalhava de garçom à noite para poder fazer alguns projetos de arquitetura durante o dia, para poder fazer os meus próprios projetos. E eu fiz vários. Fiz vários projetos de casas, assim, muito, muito legais. Nenhuma delas foi construída. Nossa. Porque naquela época, você conseguir comprar o terreno, né? A gente estava falando ali do plano real. Nossa. Né? Uhum. Primeiro assim, não tinha praticamente financiamento para você construir, era um negócio dificílimo. E não tinha dinheiro na praça. Então o cara conseguia comprar um terreno, ele estava ainda pagando esse terreno, ele conseguia fazer o projeto, mas daí a viabilizar financeiramente a construção era muito complicado. Mas já te pagavam pelo projeto que você fazia durante o dia? Pagava, ou não? mas pagava. Bem, né? Eu Só faltava recebia. falar que não paga. Mas esse dinheiro eu queria economizar, porque eu queria ir morar no exterior. E o da Eu noite de tinha um sonho garçom? de ir pro exterior. E o De da garçom? noite de garçom era que bancava as minhas despesas. Todo dia, garçom. Então tem até umas casas que estão lá no Facebook, projeto executivo, assim, umas casas legais. Eu fiz uma casa em Ilhabela, eu fiz uma casa em Mairiporã, projeto sempre, né? Tá. Fiz em Mogi das Cruzes, fiz vários. E foi mudando, né, o estilo, o projeto, uma coisa muito bacana. Depois eu fui para a Europa, fui fazer uma pós, um mestrado na Politécnica da Catalunha. Caramba. Pois é. Ana? Mas eu não cheguei na Politécnica da Catalunha. Como assim? Eu não cheguei porque eu passei foi antes fazer, pela mas não Itália. Pois é. Porque eu fui viajando, peguei tudo certo, papel e tudo mais, e aí desci em Bruxelas, eu fui viajando pela Europa. Quando eu passei pela Itália, eu conheci um pessoal muito legal, artistas plásticos, cozinheiros. Era o sonho. E exatamente, passei ali um verão na Itália. O artista, né? Me apaixonei pela Itália e resolvi que eu preferia ficar morando na Virou Itália. italiano. E tentei viabilizar, fazer o curso Mochilão na Itália. nas costas, mochilão. Foi um pouco mochilão. Na verdade, não deveria ser um mochilão porque eu ia lá para fazer um mestrado. Tá. Essa é uma das coisas que eu me arrependo. Deveria ter ido fazer a minha pós em Barcelona. O que você não aproveitou lá na hora que você tava nas festas, você aproveitou na Europa. Pois é, talvez isso. Talvez foi uma escolha legal, né? Ficou lá? Deu um tempo razoável? Eu fiquei quase entre o tempo que eu fiquei e voltar. Não, eu fiquei 1 ano e meio fora do Brasil. Legal. 1 ano e meio que foi uma experiência muito boa. A experiência de morar fora sempre é muito boa. Né? E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar. Fui contratado exatamente por falar italiano e pela experiência de morar na Itália. Eu fui contratado, fui pensado de um processo seletivo para uma empresa que buscava um arquiteto. Né? Exatamente, porque eu estava participando de um processo seletivo para uma empresa italiana. E aí eu fui pensado pelo dono dessa empresa, que era o Grupo Cato, para trabalhar para ele. Para o Thomas Case, que era dono do Grupo Cato. O Thomas Case, ele investia em imóveis, ele tinha muitos imóveis. E ele comprava e reformava e também construía. E aí o Thomas me pensou no processo seletivo, me chamou para poder trabalhar para ele. E tem umas coisas que a gente faz assim, uma bobagem, né? Ele falou assim, quanto você quer ganhar? Aí eu virei e falei assim, eu vou pedir um dinheirão. Eu queria ganhar muito. Eu vou pedir um dinheiro. Eu falei, eu quero R$2.500. Aí ele falou, eu vou te pagar R$3.000. Vou dar um telefone celular, R$400 de ajuda de combustível e um bip. Aí ali eu pensei, nossa, aí eu chutei. Não é da época do bip, né? Eu errei. Não, ali eu falei assim, ali eu pensei assim, porque quando você diz que você vai pedir muito dinheiro e o cara vai dizer que vai te pagar mais, você percebe que você errou muito. Muito, entendeu? Nossa, você devia ter pedido R$6.000, né? O bip veio com a ficha da Telesp. O bip era aquela coisa que ele podia me achar a qualquer lugar, a qualquer hora. Mas você tinha que ligar pra ele. Ele passava o bip pra você, ó, falar comigo. Aí você tinha que ir pro orelhão. Mas assim, foi uma experiência em que eu aprendi muito, muito. Eu construí casa no Tamboré, construí mansões e... Já em São Paulo, então. Já tá e aí eu fiz de patologia para reforma e para problemas, assim, de tudo que pudesse imaginar ver nesses anos, eu vi. Desde desinfestar morcego em sótão de casa, até retorno de água quente, tudo que você possa imaginar em patologia de residências de alto padrão, meu Deus. Eu fiz infiltrações ascendentes. Foi um curso, né? E ao mesmo tempo eu continuava fazendo alguns projetos. Ainda assim, a questão principal era atender cliente. Então tudo que o cliente precisava eu fazia. E por isso eu comecei a fazer projeto de imóveis. E eu gostava muito. Né? E fiz muitos projetos de imóveis para o Thomas Case. Para a casa dele. Aí ele comprou, assim, por exemplo, casa na praia do Pernambuco.
Aí eu fazia todo o design de interiores da casa dele, o design Legal, dos móveis, Marcelo. construir os móveis, o apartamento dele, que ficava ali na região dos jardins. Aí eu fiz o desenho de todo o apartamento dele e desenhava os móveis, porque ele gostava disso. Você falou que já tinha habilidade com exatamente. desenho, essas coisas, né? E os móveis eram um negócio muito legal, porque eu fazia um desenho de móvel e em 20 dias eu via a minha obra pronta. Sabe aquela história? Cara, você eu vê não sei, pronta. Isso é muito difícil, não é? Os Você móveis dá, é você dá a sensacional, né? volta, você olha e... Você pois é. olha de todas as posições possíveis. Aí eu fiz o escritório da presidência do Grupo Cato, né? Num andar inteiro na rua ali da Ribeirão Preto. Então... Era um menino também ainda, né? Era um menino. eu já tinha 29 anos. E o que aconteceu? Por essa experiência, um dia, um amigo que tava numa festa de crianças e ele me convidou para ir trabalhar com ele com uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver. Era um momento em que as empresas, por exemplo, as lojas que vendiam eletrodomésticos, tipo Casas Bahia, eles tinham o quê? Um monte de linha branca entulhada, você chegava lá, comprava sua geladeira, punha no carro e ia embora. Nesse momento surgiu, então, o que eles chamavam de loja conceito. E a primeira foi o Ponto Frio, o Mega Store Ponto Frio. O que era? Em vez de você ter os eletrodomésticos, a loja virava um expositor, você comprava e eles te mandavam entregar. Então, cada marca tinha um espaço onde ele montava ali um espaço conceito, onde você reproduzia uma cozinha, uma lavanderia lá, olhava, e tal. gostava, comprava. Exatamente, porque você via o teu eletrodoméstico, né, da maneira como seria na casa, e aí você tinha, dependendo do quanto, né, você tinha nichos maiores. Então, o espaço conceito da Brastemp era gigantesco, da Consul gigantesco, porque é o mesmo Brasmotor e tal. O que acontece? Normalmente, isso é um investimento de marketing. Então, as pessoas não contratavam arquitetos. Como é pelo departamento de marketing, o departamento de marketing contrata quem eles têm contato. E normalmente era o quê? Era o pessoal da área de produção de eventos. As agências de eventos. Eles que montavam o showroom lá. Então. Exatamente. Por quê? Porque o marketing contratava esses caras para evento que você monta e desmonta em 2, 3 dias. Quando apareceu esse tipo de espaço, eles também chamaram os mesmos fornecedores. Só que diferente de um evento que você tem que ficar com aquilo 2 dias, desmonta e vai embora, isso tinha que ficar 1 ano e meio, 2. Ou seja, a tecnologia construtiva era muito diferente. E o pessoal da área de cenotecnia não tinha esse know-how. E eu tinha por móveis. Então o Ricardo me chamou para poder trabalhar com esse tipo de coisa. E foi assim que eu entrei na área de cenografia para marketing promocional. Então eu tenho uma carreira paralela entre cenografia para marketing promocional, eventos, e em arquitetura. E venho tocando isso desde então. Às vezes um pouco mais em uma, um pouco mais em outra. Por quê? Porque o mercado a hora tá bom numa, tá ruim noutra. E aí eu tenho essa carreira dupla nas duas áreas, por assim dizer. E sempre trabalhando com as duas coisas simultaneamente. Caramba, como a arquitetura ela envolve tanta coisa e a gente tem que dar o caminho das coisas, né? Eu brinco até hoje, né? Que quando eu saí da faculdade, eu não sabia muito bem para que caminho ir. Foram me escolhendo, vem cá, vem pra esse lado aqui. E eu fui abraçando, até o ponto de eu descobrir o que eu odeio fazer, que é tipo, sei lá, legalização, não sou muito chegado, prefiro passar pra todos os amigos possíveis aí. Eu odeio fazer. E coisas que eu adoro fazer, e a gente vai descobrindo no processo. Eu acho que pra você, assim, você foi passando por vários processos e você foi abraçando tudo aquilo que você achava que ia ganhar na sua carreira, né? Sim, mas naquele momento não tinha muito como eu, por exemplo, falar, eu vou fazer só isso, porque não era uma coisa que daria tão assim, a gente precisa pagar as contas. Não tinha como você fugir dessa sua história, né? Dos dois caminhos. Eu precisava ganhar dinheiro, entendeu? Entendi. E aí eu tinha que fazer um pouco o que estava dando, né? Então, assim, eu comecei minha carreira fazendo de tudo. Mas isso foi me trazendo experiências em que eu fui incorporando de um lado para o outro. Por exemplo, na área de eventos, os itens são poucos, porque em construção civil, a obra, por assim dizer, né? Ela é composta de muitos itens. Então, na área de evento, eu tenho poucos. Então, eu tinha uma facilidade muito grande para poder gerenciar, construir, fazer, né? Transformar aquilo, empreender, digamos assim. Eu comecei empreendendo muito mais por esse setor. Porque eu comecei a bancar, construir, fazer. E aí eu comecei a criar sistemas de gestão e de controle dentro dessa área de eventos. E tem uma coisa que eu acho, eu não me conformo, por exemplo, na área de construção civil, o pessoal atrasar. Vamos pensar,
Alguma vez vocês foram em algum show e aí na hora do show falaram assim, gente, é o seguinte, não vai rolar aqui o show da Daniela Mercury, atrasou um pouco, então assim, vai ficar pro fim de semana que vem. Velho, não existe isso. Existe um atraso só, né? De uma hora. Não, o atraso do show é por outras razões, mas o palco tá lá, tudo tá lá. Deixa pra depois, né? Você não vai numa abertura de uma exposição e fala assim, gente, atrasou aqui, não só vai agora rolar, daqui 15 entendeu? dias. Então assim, cara, não tem justificativa a gente imaginar que toda obra tem que atrasar. Isso virou uma cultura. Entendeu? Verdade. Injustificável. E o cliente aceita. Porque é o seguinte, na área de evento, se um cara não coloca entregar... na cabeça que faz parte do processo, né? Exatamente, é natural. E, na verdade, é uma sucessão de responsabilidades, de negligência, de uma série de coisas. Já não acredita quando você fala Entendeu? que dá o prazo, ele já não acredita em você. Pois é, mas não tem cabimento. Porque na área de evento, se o cara não entregar, acabou. Ele não trabalha pra mais ninguém. Acabou, encerrou. Inclusive, não é só na área de eventos, não. Tem vários outros meios aí, até de jornalismo mesmo. A grande maioria é assim. Você não entregou, você não trabalha mais. Uma vez eu fiz um evento que chamava Planeta Atlântida. Era um festival de música que ocorre em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Primeiro foi em Santa Catarina e depois foi no Sul. Eu montei o espaço da Skin Cariol. Caramba. Era um cinema 5D, né? E aí tinha um lounge enorme na frente, com bar e tudo mais. Ou seja, o evento Planeta Atlântida tinha uma parte ali que era no Esquenta, que muitas marcas que bancavam o evento compravam esse espaço de marketing. Então tinha ali a nossa era Skin Cariol. Então você tem normalmente uma marca de bebida, um banco. Um desses espaços era da Ipiranga. E o cara da Ipiranga não entregou. Ele não montou. Então, sabe assim, você olha aquilo tudo. Exatamente. Então, assim, quando você chegava ali, você tinha aquilo tudo iluminado e aí, de repente, um vazio, um buraco preto com uma tapadeira na frente. Você imagina o prejuízo em termos de marketing para a Ipiranga, né? E para o festival. Acabou. A carreira desse cara acabou. Entendeu? A carreira desse cara acabou. Agora, por que na construção a gente tem que imaginar que as coisas são toleráveis, né? Você sabia que